Jesus de noite. Digo, os irmãos marcar aqui no nosso primeiro tópico e primeiro subtópico, que está escrito assim: quem era Nicodemos? Aí lá embaixo os irmãos marcam: um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Nicodemos também fazia parte do sinédrio. Aqui então a gente vê que Nicodemos ele procura Jesus para quê? Para questioná-lo sobre o quê? Sobre o seu ensinamento. Porque Jesus ele não ensinava que nem os fariseus, que nem os judeus, né? Mas ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Vamos conferir lá em Mateus capítulo 7, versículo 29. Mateus capítulo 7, versículo 29. Ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Então, aqui o versículo 2, que a gente acabou de falar que Nicodemos foi de noite para falar com Jesus, para questioná-lo sobre o quê? Sobre os seus ensinamentos. Então, o versículo 2 indica o quê? Indica que Nicodemos percebeu que a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando de quê? De Rabi. Aqui, ó, este foi de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, com os judeus chamar alguém de Rabi, irmão, é porque ele reconhece a autoridade. Ou seja, ele chamou Jesus de Rabi, de mestre. Aqui no versículo 2. Então, nota-se que não existia o que? Hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado por Jesus Cristo. Então, ele foi de noite ao encontro de Jesus. Nicodemos, ele era o quê? Ele era um homem religioso, era um rabi, era um mestre, era um líder. Mas a religião de Nicodemos, ele não dava aquilo que a alma de Nicodemos precisava, né? Aquilo que realmente a alma de Nicodemos precisava, a religião dele não dava. Nicodemos, no tempo de hoje, seria um dos maiores pregadores da nossa época, um conhecedor da lei, do Pentateuco. Nicodemos conhecia a Torá, mas não nasceu de novo. A mesma coisa é o crente. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você pode ter todos os cursos de teologia, faculdade, doutorado, mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. É preciso o quê? Nascer de novo. Assim que Jesus disse aqui para Nicodemos. Nicodemos veio falando com Jesus, aqui vocês vão ver, ó, chamando Jesus de Rabi, conversando com Jesus. Jesus já fala assim para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Legal que você falou sobre mim, mas e Jesus não deu nem, tipo assim, deu nem papo porque ele tinha falado, ó, Nicodemos, você tem que nascer de novo, né? Aqui, vocês vão ver aqui no capítulo 13 que Jesus ele não responde o que Nicodemos ele fala, mas Jesus já vai direto, já vai no ponto direto de Nicodemos. Ele diz: Jesus respondeu a resposta de Jesus para Nicodemos foi totalmente diferente do que Nicodemos está falando. Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus já foi direto nas palavras com Nicodemos. Aqui a gente vai ver, meus irmãos, na nossa primeira lição, tópico 3. Aqui a gente já falou referente ao reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Nicodemos reconheceu a autoridade de Jesus Cristo.